Hoje, no canal Além da Religião, o estudo de hoje é falando sobre o que é a ressurreição do último dia. Vamos tratar sobre esse assunto agora no nosso canal Além da Religião. A ressurreição do último dia é um conceito profundamente enraizado nas Escrituras Sagradas e na história do povo de Israel. Para compreendê-la adequadamente, é essencial examinar tanto o contexto bíblico quanto o contexto histórico que moldou essa doutrina. A Bíblia, como muitos estudiosos apontam, não deve ser lida como um livro contemporâneo, mas como um texto que precisa ser interpretado à luz de seu contexto histórico e cultural. Isso se torna ainda mais evidente ao estudarmos a questão da ressurreição e do último dia. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e fez promessas significativas a ele. A história de Israel, iniciada com Abraão, é central para a compreensão das promessas de Deus, incluindo a ressurreição do último dia. De acordo com o relato bíblico, Deus chamou Abraão da terra dos caldeus e prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Isso está escrito lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 e 3, que a gente vai ler agora para nós tirar a nossa realidade. Bom, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas essas famílias da terra. Abraão teve um filho chamado Isaque, que por sua vez gerou Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e assim surgiram as 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 32, versículo 28, a gente vê aqui que diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 28. Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu, diz aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 38. Continuando nosso estudo, essas tribos formaram a nação escolhida por Deus para receber seus estatutos e leis, conhecidas como a Lei Mosaica ou Torá. Moisés foi encarregado de liderar os israelitas da escravidão no Egito para a Terra Prometida, uma nova terra onde Deus estabeleceria seu povo. Esta terra, conhecida como Canaã, foi para Israel um novo lar, representando um novo começo. No entanto, o povo de Israel enfrentou 40 anos de provação no deserto antes de finalmente entrar na terra prometida, como está escrito lá em Números capítulo 14, versículos 33 ao 34, que a gente vai ler agora para vocês. Números capítulo 14, versículos 33 e 34 diz o seguinte: Os seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Está escrito em Números capítulo 14, versículo 33 e 34. No Novo Testamento, o templo em Jerusalém é descrito como o centro espiritual e o céu para o povo de Israel. Dentro do templo, as práticas religiosas e os rituais estavam intimamente ligados às crenças sobre o céu e a terra.
e tudo dentro dele remetia céus e terra. A destruição do templo foi um evento crucial na história de Israel. A primeira destruição do templo foi um sinal do juízo de Deus sobre o povo, conforme profetizado em várias passagens do Antigo Testamento. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 24, versículo 21 e Daniel capítulo 9, versículo 26. A gente vamos ler agora para vocês. Bom, em Ezequiel capítulo 24, versículo 21, Dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Já em Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz: Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Bom, o Antigo Testamento contém várias profecias sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento e restauração. Esses textos prevêem um juízo final sobre a nação de Israel e a restauração de uma nova ordem. A ideia do último dia é frequentemente associada a esse grande dia de julgamento e transformação. No Novo Testamento, a ressurreição dos mortos é abordada com uma perspectiva diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. A passagem também menciona que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e que todos serão transformados em um momento, ao som da última trombeta. Paulo explica, ainda em Coríntios, capítulo 15, versículo 17, para Paulo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que todos que estão em Cristo também serão ressuscitados. Paulo explica que Cristo é o primeiro fruto da colheita dos que ressuscitarão, e que assim como todos morreram em Adão, todos os que pertencem a Cristo receberão nova vida. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. É isso? No mesmo capítulo, Paulo fala sobre o fim. O telos, quando Cristo entregará o reino a Deus, após a destruição de todos os governantes e autoridades. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 15 e 24. Aqui, vamos ler, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Diz que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. O versículo também diz que é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído, você sabe, é a morte. O último inimigo será a morte, né? Este fim refere-se à conclusão de um período específico na história de Israel e a transição para uma nova era. Hoje, muitos cristãos acreditam que o último dia é a ressurreição dos mortos. Se referem a eventos futuros como o Apocalipse, a grande tribulação e o juízo final. Essa visão é frequentemente descontextualizada, ignorando a história e o contexto bíblico do primeiro século. A interpretação tradicional muitas vezes vê o último dia como um tempo futuro, distinto do evento histórico da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Para os primeiros cristãos, a ressurreição não era apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente na vida de Cristo. A ressurreição de Cristo trouxe uma nova compreensão da vida e da salvação. A nova criação mencionada por Paulo não é uma expectativa de um novo mundo físico, mas uma transformação espiritual e uma nova realidade em Cristo. A ressurreição do último dia, portanto, deve ser entendida à luz de seu contexto histórico e bíblico. O último dia, mencionado na Bíblia, se refere ao período da destruição do templo e ao cumprimento das promessas de Deus para Israel. Para os cristãos de hoje, a ressurreição é uma realidade espiritual que transcende o evento histórico e reflete uma nova criação em Cristo. O estudo da ressurreição do último dia exige uma compreensão cuidadosa das Escrituras e da história de Israel. Somente através desse entendimento é possível apreciar plenamente o significado e importância dessa doutrina para a fé cristã. Bom, o estudo de hoje falou sobre o que é ressurreição do último dia. Cada um tem a sua visão, né? O protestante tem sua visão, o católico tem sua visão, cada um na sua visão, né? Mas o que a gente tem que ver é a visão da Bíblia. É a visão da Bíblia, não a visão de A, de B, de C, de D, não, mas a visão da Bíblia, tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje, o que é a ressurreição do último dia. Eu já agradeço a todos que estão inscritos no canal aqui no YouTube. Um abraço para todos. Você que ainda não se inscreveu no canal, te peço, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber aviso de uns novos vídeos que a gente colocar. Lembrando que os nossos vídeos vai ao ar sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no canal do YouTube. Lembrando que a gente também coloca os nossos estudos no Instagram, né? No Instagram, no Facebook e também no Kawaii, tá bom? Esses estudos estão presentes lá também. Um abraço para todos, até o próximo estudo, fiquem com Deus, um bom final de semana para todos e com certeza nos encontraremos no próximo estudo aqui pelo canal Além da Religião. Não esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal e você vai receber a notificação de uns novos vídeos que a gente colocar aqui no nosso canal. Um abraço para todos.